Oferecimento New Clean, sempre inovando. Opa, é hora de falar de esportes. É o nosso bate-papo esportivo de todos os dias ao vivo com o eclético Antônio Carmo. Tudo bem, Carmo? Seja bem-vindo. Ótima sexta-feira para você. Tudo bem, muito obrigado, bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, um bom dia especial a todos aqueles que estão conosco nesta manhã de sexta-feira, entre eles o grande Eliseu lá da New Clean, junto com o seu Otávio, descansando nesse feriado prolongado, mas de ouvidinho ligado aí acompanhando a programação da Rádio Band Vale e também quem está nos vendo aqui no YouTube, boa sequência de feriados, estamos aqui. É isso, meu querido Antônio Carmo, para muita gente meio de feriado, feriado prolongado, muita gente emendando esta sexta-feira e a gente aqui emendando o nosso bate-papo esportivo para falar de muita coisa importante, porque o feriado é um período que está decisivo para um montão de coisa, Antônio Carmo. Ontem terminou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, faltam 4 rodadas para terminar o campeonato. O Flamengo é o líder, 2 pontos à frente do vice-líder Palmeiras, 6 pontos à frente do terceiro colocado, o Cruzeiro. Porque ontem o Cruzeiro só empatou com o Juventude jogando na Serra Gaúcha. 3-3. Se o Cruzeiro vence, poderia estar a 4 pontos do Flamengo. Eu acho que com esse empate o Cruzeiro definitivamente dá adeus à busca pelo título do Campeonato Brasileiro, que fica entre Flamengo e Palmeiras, meu querido Antônio Carmo. O Fortaleza foi gigante, o time do Deivinhos, sempre ele foi lá na Bahia e ganhou do Bahia por 3-2 na luta contra o rebaixamento. Tá vivíssimo o Fortaleza na luta contra o rebaixamento, quer escapar e sabe que só depende de si. Se conseguir 4 vitórias, com 12 pontos vai a 46. Com 3 vitórias vai a 43 e pode escapar, meu querido Antônio Carmo. No majestoso, na Neoquímica Arena, o jogo caminhava para o 1-1, aí o Sabino faz uma lambança, toma uma caneta do Memphis Depay. Ô craque de bola, bonito de ver o Memphis Depay jogar. Cracaço, meteu uma caneta, golaço, 2-1, e aí o São Paulo se perdeu, tomou o terceiro, 3-1, o Timão firme e forte alcança o São Paulo na tábua de classificação. E o Internacional, no finalzinho, Antônio Carmo, conseguiu o gol da vitória sobre o Ceará, apesar de ter jogado praticamente toda a partida com um homem a mais. O Ceará teve um jogador expulso antes dos 4 minutos de partida. O Ceará vence por 2-1, o que lhe permite jogar muito mais tranquilo contra o Santos na próxima rodada. Um empate é bom para o Inter na próxima rodada depois desta vitória. Esses os jogos, 2 jogos ficaram para dezembro. E aí, Antônio Carmo, Santos 37 é o primeiro fora da zona do rebaixamento, seguido por Vitória 36, Fortaleza 34, Juventude 33. O Inter já chegou a 40. Já escapou ou ainda não? Diz aí, Antônio Carmo. Não escapou ainda não pela sequência de jogos, porque se ele perder do Santos, o Inter tem jogos difíceis, ele pega o Vasco no Maracanã, em São Januário. Então, se o Inter perder para o Santos na segunda-feira, né, o Santos alcança o Inter, vai ficar atrás ainda no saldo de gols, mas o Inter com 40 pontos ainda não escapou. E se você olhar assim atentamente, Nicolino, o Ceará e o Vasco com 42 hoje olham ainda preocupados com a zona de rebaixamento. O Vascão estava super tranquilo depois de 4 vitórias, agora veio 4 derrotas, e o Ceará, que parou aí nessa derrota com os 42 pontos, porque se o Santos ganha e eles perdem na próxima rodada, e o Vitória ganha, eles vão para a última rodada com tudo embolado, e do jeito que as coisas estão, né, faltando aí esses 4 jogos para cada time, tropeços aí nessa reta final podem custar caro. Mas é muito provável, né, que Ceará e Vasco não venham a sofrer com esses problemas de briga aí com o rebaixamento. Acho que fica mesmo de Inter para trás. E ontem, resultados, né, ontem os jogos foram, tirando São Paulo e Corinthians, os outros jogos todos com as atenções voltadas para a turma de baixo, né? Juventude fez 2-0 no Cruzeiro, tomou um empate, fez 3-2 e levava uma vitória que seria fundamental para ela e muito ruim para Santos, Vitória, Internacional para ele e Juventude. E aí
o Cruzeiro empatou e quase virou. Aí teve chance de virar no finalzinho ainda. E o empate foi ruim para os dois, né? O Juventude marca passo ali, acho que não escapa mais. E o Cruzeiro, conforme você disse, agora 4 pontos atrás do Palmeiras, 6 atrás do Flamengo, também fica numa situação mais complicada. Pega o Corinthians domingo à noite, lá no Mineirão. Mas não foi um grande resultado. Sem dúvida alguma, o grande resultado da rodada fora de casa do Fortaleza, 3-2 no Bahia, abriu 2-0, tomou 3-1, 2-1, fez 3-1, tomou 3-2, mas segurou uma vitória. O Fortaleza, ele está vivo ainda, com 34 pontos, por que não, né? Se ele tem o Santos com 37, são apenas 3 pontos, é uma vitória. O Santos perdendo um jogo, Fortaleza ganhando outro, Fortaleza passa o Santos. E aí, né, ver o que vai acontecer. Está vivo, tem que ver a tabela, os próximos jogos, cada jogo, os times falam isso, não vamos preocupar com os jogos que vêm à frente, cada jogo é um jogo por vez, né? São Paulo e Corinthians, um primeiro tempo dominante do Corinthians com 1-0, no segundo tempo São Paulo empatou, e quando parecia que tinha até mais chance de fazer 2-1, caminhava o jogo para 1-1, entrou o Memphis Depay, que você tem razão, um jogador diferenciado. O Corinthians acertou na contratação dele, errou nas contas todas, né, que gasta uma fortuna, um dinheiro que não tem para pagar o holandês, mas que ele é bom, sim, tanto é que na Holanda ele já é o maior artilheiro da história do futebol holandês na seleção. Todo jogo que ele vai lá para jogar pelas eliminatórias, Copa das Nações, pela Holanda, ele faz gol, ele é importante. Quando ele veio para o Corinthians, Ronald Koeman, técnico da Holanda, falou: meu amigo, você vai para o Brasil, a gente não vê jogo do Brasil, você vai ficar esquecido lá, você vai ter que jogar muito. E aí começaram a chegar informações: rapaz, tá bem demais lá. Daí o Koeman veio até Itaquera para ver jogo do Depay, ver as instalações, aquela falou: opa, tá muito bem aqui. Ele voltou a ser convocado e tá jogando muita bola. E ontem foi fundamental, estava na reserva, descansando lá, depois de ter jogado pela Holanda, entrou no segundo tempo e com 10 minutos em campo ele jogou mais do que todo mundo, foi o craque da partida, fez esse gol sensacional, bonito em cima do São Bonito. O drible foi até meio assim, naquela bola, o jeito que tinha, mas na batida da bola, quando ele olha para o goleiro, ele chuta com aquela consciência: agora eu fiz o gol, bate rasteiro no canto direito. E aí com o São Paulo, esse gol descontou o São Paulo, falou: ele estava bem. E aí, uma bola na trave do Vitinho, na volta, o Yuri Alberto ainda consegue fazer mais um gol. O Corinthians não ganhava do São Paulo há 2 anos, ganha, alcança o São Paulo em todos os detalhes na classificação, Nicolini. Ambos estão com 45 pontos, 12 vitórias, menos um gol de saldo e 38 gols marcados, iguaizinhos. Por que o São Paulo está na frente? Tendo cartão a menos. E daí vem o lance dos cartões, né? Impressionante como que estão absolutamente iguais. E a vitória do Inter era para ser mais tranquila, como você disse, o Vini foi expulso aos 4 minutos de jogo, e o Inter não conseguiu se impor, foi marcar um gol só no segundo tempo. Logo depois, o Ricardo Matias fez um gol contra, mas o próprio garoto foi lá e fez o gol da vitória do Inter, vitória fundamental, né, para o Inter, que se ganhar do Santos segunda-feira no Beira-Rio, aí praticamente foge de qualquer problema de rebaixamento, vai jogar por mais 1 ou 2 pontos apenas no restante do campeonato. Vitória que foi fundamental para o Internacional e, claro, uma vitória ruim para Santos, para Vitória, para Fortaleza, porque se o Inter tivesse perdido, a coisa ficava mais apertada. Enfim, vamos nos aproximando aí para ver quem tem mais garrafa cheia para vender nessa reta final. Rodada do final de semana, tirem as crianças da sala, 35ª. Começa amanhã, 7h30 da noite, Engenhão, Botafogo e Grêmio. 9h30 da noite, Palmeirense Aiada secando o Flamengo, que pega o Red Bull. Jogo no Maracanã, 70 mil pessoas devem estar lá empurrando o Mengão. A torcida está em lua de mel e vai empurrar o Flamengo contra o Red Bull. Mesmo horário, Allianz Parque. A torcida do Palmeiras segura a secadeira dos flamenguistas para pegar o Fluminense no Allianz Parque. Os dois times que brigam diretamente pelo título jogam em casa e se tornam, é claro, favoritos. Domingo, 4 da tarde, o São Paulo manda na Vila. São Paulo e Juventude. É a última chance do Juventude no campeonato. Se perder, tchau e benção. Eu acho que já foi, né? Mas vai que ganha do São Paulo, respira por aparelhos ainda na reta final da competição. Mesmo horário, Bahia e Vasco na Fonte Nova, domingo 6h30, Sport e Vitória na Ilha do Retiro, ou seja, 3 pontos no ativo do Vitória. Santos, Internacional, Fortaleza que abram o olho.
Cruzeiro e Corinthians jogam no Mineirão domingo à noite e a rodada desmembrada termina na segunda-feira com Mirassol e Ceará, Internacional e Santos, 9 da noite no Gigante da Beira-Rio. Tem um jogo Fortaleza e Atlético Mineiro que foi jogado para o dia 30 de novembro, já que nesse final de semana, mais precisamente amanhã, o Atlético Mineiro enfrenta o Lanús e decide a Copa Sul-Americana, Antônio Carmo. Pois é, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, Nicolas, você falou do Juventude, e ele e o Fortaleza, eles têm chances de escapar, sim, matemática, mas o Fortaleza que tem 34, ele tem mais 4 jogos, chega a 46, e o Juventude a 45. Então eles têm que ganhar todos os jogos e torcer para que Santos, Inter, Vitória, percam, né? É muito difícil que isso ocorra chegando eles, e até porque não vão ganhar todos esses jogos. Se ganharem, com certeza vão escapar do rebaixamento, mas não dá para acreditar não que Juventude e Fortaleza vão vencer todos os seus jogos. Por isso acho que os dois, dentro dessa normalidade do futebol aí, estão condenados. Então fica realmente uma vaga que ninguém quer entre Vitória, Santos e Internacional. Parece que é isso. Então cada jogo aí valendo todos os seus 500 pontos. Aí você tem os jogos de amanhã de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vem de derrota para o Fluminense, que vai poder jogar ajudando o Flamengo. Ele ajudou o Palmeiras na quarta, pode ajudar o Flamengo contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Então, é uma rodada super decisiva, melhor para o Flamengo. E o Flamengo, se ele vencer, quarta-feira a rodada era melhor para o Palmeiras. Ele pegava o Vitória em casa e o Flamengo pegava o Fluminense. O Flamengo perdeu e o Palmeiras se atrapalhou sozinho. Tivesse ganho o jogo, era o líder do campeonato. Então, amanhã, Nicolino, é lógico que o Red Bull Bragantino melhorou muito, o time subiu de produção, não à toa já não cai mais, né? Está ali com os seus 45 pontos e pensa em Libertadores. Se ganhar o jogo vai a 48, e o Fluminense que já foi a 54. Se o Botafogo não ganha a tarde do Grêmio, ele ganha do Palmeiras, ele pula para o 5º lugar e encosta no Mirassol. Então tem muita coisa para acontecer. Pontos à parte, tem o futebol do momento, que do Palmeiras caiu de produção e amanhã, quem sabe, se reencontra. Logicamente com jogadores mais descansados, aquela coisa toda, o Abel vai poder escalar um time melhor. Não terá o Andréas Pereira expulso na quarta-feira, mas aí não é problema, expulsão, contusão, acontece com todo mundo. E vai ter que colocar um time ofensivo para buscar a vitória. Ganhando do Fluminense, o Flamengo pode até tropeçar com o Red Bull, que não é muito natural neste momento. Deve dar a vitória do Flamengo e aí ficam os dois para jogar terça-feira, depois Libertadores, jogos absolutamente decisivos, cada um correndo atrás do seu objetivo. Esse Corinthians e Cruzeiro fechando a rodada domingo à noite é um belo jogo, hein? O Cruzeiro já vai saber o que fizeram Flamengo e Palmeiras, o Corinthians com a vitória de ontem, botou a carinha ali e falou, opa, peraí, tô a 8 pontos do Bahia, que é o 7º, o Corinthians e o Cruzeiro que vão fazer um jogo em dezembro decisivo de Copa do Brasil, já vai ser uma preliminar aí, semifinal de Copa do Brasil. Então tem muita coisa boa para poder acontecer. Esse Bahia e Vasco aí, Nicolas, Bahia que perdeu em casa, o Vasco que está com só derrotas, precisando de novo reencontrar o caminho da vitória. Vamos ver o que rola tudo por aí, jogos sempre interessantes. É isso, o Cruzeiro do Caio Jorge, que fede a gol, fez 2 ontem, no empate por 3-3, meu querido Antônio Camilo. O Corinthians do Memphis Depay, talvez o grande jogador em atividade no Brasil, grande estrangeiro que desfila a sua habilidade com a camisa do Timão. Vamos ficar de olho nesse jogo domingo à noite, sem dúvida alguma. Série B, Antônio Camilo, 38ª rodada. Acabou, Antônio Camilo, é a última. A gente nem falou porque foi tão engraçado quanto dançar com a irmã. Vila Nova e Volta Redonda 2-2 na quarta-feira, já encerraram suas participações, galera já desocupou o apartamento, pagou a lavanderia, né? Pagou a conta do botequim, e cada um está voltando para sua casa. O Vila Nova se mantém na Série B, e o Volta Redonda volta para a Série C, meu querido Antônio Carmo, em 2026. Outro jogo que não vale absolutamente nada, acho que para atender televisão, foi marcado para amanhã, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Novo Horizontino e CRB, melancolicamente, brigaram até 3-4 rodadas atrás aí, pela classificação, pelo acesso, mas morreram na praia, faltou aquele sprint, né? Aquele sprint final aí, faltou gás, os dois morreram na praia. De novo, né? Olha, ele parou nos 2 últimos
campeonatos aí, Nicolini, na quinta colocação. Ele pode terminar em quinto de novo. Se ele ganhar amanhã do CRB, ele vai a 60. Fica um ponto atrás do Goiás, já não dá mais. E se Chapecoense e Remo não vencer, ele termina em quinto lugar de novo. Vai ser o terceiro ano consecutivo que quando ele vai entrar, a porta se fecha, volta o ano que vem, ingressos esgotados. Então pode acontecer de novo com o Novo Horizontino. Domingo, 4h30 da tarde, tudo que vale. Atlético Paranaense e América na Liga Arena, no Paraná, que vai estar entupida, Antônio Carlos. O Atlético Paranaense só depende dele. Uma vitória simples e o garante na Série A o retorno do Atlético Paranaense que caiu ano passado. Cuiabá e Criciúma só depende dele, Antônio Carlos. Ganhou, subiu. Também só depende dele. Ganhou, subiu. Remo e Goiás. Aqui um mata o outro, Antônio Carlos. Se empatar, o Goiás corre o risco de ficar fora, mas o Remo já está fora. O Remo tem que ganhar e ainda torcer para o Trupicão da Chapecoense. O Goiás joga pela vitória, né? Ganhou, subiu. Ganhou, subiu. Chapecoense e Atlético Goianiense, Chapecoense na Arena Condá, também eu acho que se ganhar, sobe, Antônio Carlos. Mesma situação do Remo. Precisa ganhar e torcer para que o Goiás não vença. Operário e Ferroviária, 6h30 da tarde, esse jogo vale o rebaixamento da Ferroviária. Agora a Ferroviária não depende baixo, só de si. É isso. Não. Então a Ferroviária não depende só de si, mas se quiser alguma coisa, tem que ganhar. Se empatar, tá fora, já tá rebaixada. Ela tem que ganhar e torcer para que o Botafogo de Ribeirão ou o Atlético, um dos dois não vença. Ela ganhando vai a 43, Botafogo e Atlético tem 41. Empatando ficam com 42. É isso, o Amazonas enfrenta o Coritiba já subiu, o Amazonas já caiu. Pode ser o jogo do título, né? É o jogo do título. Coritiba para ser campeão. Pode valer o título. Isso. Atlético e Paysandu, como você falou, o Atlético tem que ganhar para se manter, se empatar pode cair. Botafogo e Avaí, lá no velho Santa Cruz, Botafogo tem que ganhar para se manter, se empatar. Pode cair ou pode ficar aí mesmo, se a Ferroviária perder, Antônio Carlos. Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já foram para a Série C e tem essa vaga que ninguém quer, Ferroviária, Botafogo e Atlético na briga por elas. A situação pior é da Ferroviária, além de não depender só dela, ter que ganhar, como eu falei, depender de tropeços de Botafogo e Atlético, é a única que joga fora. Ela vai enfrentar o Operário, que não quer mais nada no campeonato, vai jogar tranquilo e aí pode ser bom para a Ferroviária. Enquanto que o Botafogo e o Atlético jogam em casa. O Atlético pega o Paysandu, que eu não sei se vai ter 11 jogadores lá para ir, gastar dinheiro à toa, vão levar menos jogadores e tal, aquela coisa toda. Vai de Kombi. O Botafogo vai de Kombi, uma viagem longa, né? E o Botafogo que recebe o Avaí, que na última rodada estragou a vida do Remo, né? Ganhando lá, e quer fazer também um bom término de campeonato. Está em 9º lugar, se ganhar, dependendo dos resultados, pode terminar até na 6ª colocação. O Avaí, que é outro, que vira e mexe, está na Série A, cai para a Série B, volta e tá aí. Então são essas definições aí, 3 times para subirem junto com o Coritiba e 1 para cair junto com o Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Muito bom, Antônio Carlos, muito bom. Eu já vi time chegar de Kombi e futebol profissional, você também já viu. Não fala que não, que é mentira. É isso. Vamos lá, eliminatórias da Copa na Europa, repescagem, Antônio. Teve sorteio. A Itália vai pegar a Irlanda do Norte, tá? Tem que ganhar, e aí tem mais um jogo. E depois tem mais um jogo, tá? Isso. Mas agora o adversário é Irlanda do Norte para a Itália. A Bolívia vai pegar o Suriname, e se ganhar, porque a Bolívia vai para a repescagem mundial. É que deu certo, o Suriname é da CONCACAF, tá? Apesar de ser aqui vizinho nosso, aqui em cima, é da CONCACAF. Então pegou o Suriname, acho que se ganhar, quem ganhar desse jogo pega o Congo. Aí tem o Congo e o Iraque, são 6 seleções, as 2 melhores seleções no ranking da FIFA já ficam lá para a final. Enquanto tem Curitiba, tem Bolívia, Nova Caledônia, Suriname e tal, e vão jogar. Então, se a Bolívia passa, ela pega o Congo, passando, vai para a Copa do Mundo. É isso. Vamos ver essa Itália aí, meu querido Antônio Carlos, vamos ficar de olho nela. É só em março, agora tá longe, a gente vai voltar a falar disso. Começou o Grande Prêmio de Las Vegas. O sorteio da Copa é dia 5, daqui 2 semanas, sorteio da Copa do Mundo, 2 semanas, né? E aí já saiu o sorteio,
e fica assim, classificado, não sei de onde vem, ficam aquelas vagas ainda para serem preenchidas só em março do ano que vem. É isso, muito bom, muito bem registrado. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Itael, grande Tatá, todas as manhãs ligado na gente, ele que gosta muito do futebol do Brasil e do mundo, grande cronista, um abraço pro Itael. Olha, grande foi prêmio de Las Vegas já... Tatá foi centroavante do Juventus e da Portuguesa nos anos 70 e 80. Fazia muitos gols. Não é o Itael, nosso ouvinte, mas era um Tatá bom de bola. Fazia dupla de ataque às vezes lá no Juventus. Tinha o Tata, né, que jogou no São Zé, que já faleceu. Era Tata e Tatá. Era uma boa dupla de ataque. Que maravilha. Olha, em Las Vegas o Norris liderou o treino livre, o Bortoleto foi mal para Chuchu. Na próxima madrugada, alô você que gosta da velocidade, 1h na tela da Band, tem o treino classificatório e de sábado para domingo 1h, Grande Prêmio de Viva Las Vegas com Elvis Presley e tudo mais, Antônio Carlos. Dois detalhes aí, Nicolas. Choveu demais no começo da semana lá em Vegas, temporal mesmo, e o pessoal ficou preocupado. Mas a meteorologia diz que para a corrida amanhã vai estar mais tranquilo. E o segundo treino, né, teve 2 treinos, né? Teve um treino ontem, horário nosso aqui, 9h30, outro hoje, 1h. No treino da madrugada, um bueiro, já aconteceu isso na primeira corrida. Uma tampa de bueiro lá, Nicolas, porque o circuito é rua, né? Estava se soltando. Tem uma foto dele meio rachada, aí parou, aí os caras arrumaram, aí voltou a soltar. Aí chamaram o técnico lá, ele estava lá, sabe, na beira do boteco lá, cigarrinho de paia, olhando, escutando o Elvis Presley. Eu vou fazer o que lá? Vou entrar no meio desses carros, não paramos tudo, vai lá, cata aí um pouco de cimento, né? Faz uma massinha aí, joga lá e dá cimentada lá naquele bueiro, lá, tampa de bueiro. Chama a turma da Urban, viu, Antônio Carlos? É melhor, essa é garantia, esse foi um bom trabalho. E aí vai lá. E aí, bandeira vermelha aqui, bandeira vermelha ali, e aí, mas o Lando Norris fez na segunda, o primeiro treino foi com o Charles Leclerc, segundo com o Lando Norris, mandando ver o seu companheiro, o Oscar Piastri, ficando lá para trás, o Verstappen também, são os 3 que brigam pelo título. Então hoje tem o terceiro treino livre, né, que vai ser às 9h30, amanhã, 1h, o treino oficial, corrida domingo, 1h, antepenúltima corrida do ano, sempre com total cobertura da nossa Band. Muito bom, vamos ficar de olho e a Fórmula 1 pegando fogo, reta final da temporada. Na celeuma doméstica, o São José jogou como nunca e perdeu como sempre na Superliga de Vôlei Masculino. Dessa vez foi para o Goiás, mais uma derrota. O Taubaté anunciou Luan Santos, jogador que estava na Santista, que a gente viu jogar. Chega no Joaquinzão com seu cabelinho descolorido. É o 9 do Burrão, meu querido Antônio Carmo. É mais um, né? De 9, o Taubaté já tem o Romarinho, tem o Maranhão, tá trazendo um meio atacante, né? Vai compondo o elenco, Nicolino, vamos aguardar aí, daqui a pouco todo mundo fala, elenco fechado, vamos começar a realizar jogos treinos que ninguém vai poder acompanhar, você não vai poder ter uma visão mais clara daquilo que o Rogério Henrique, pelos lados do Joaquinzão, ou o Marcelo Marelli, pelos lados do Marcos Pereira, vão arrumando o cima. A gente vai ver mesmo quando a bola rolar no dia 11 de janeiro. Aliás, a Federação Paulista deve divulgar na semana que vem, tem que divulgar a tabela do campeonato, que é importante. Os clubes precisam saber da logística, como é que vai ser, vou jogar aqui longe, claro, tem outro jogo para cá. Reservar o hotel. Já tem que ter tudo isso arrumadinho aí para fazer o trabalho logístico também e seguir adiante para a temporada do ano que vem. Muito bom, Antônio Carmo. E, eu sei que você gosta aí, viu? Caiu o último invicto do NBB, o Novo Basquete Brasil, hein? Flamengão não aguentou Brasília, Antônio Carmo. Brasília e Flamengo, que foram os 2 grandes protagonistas nos primeiros anos do NBB, ganhava um, ganhava outro. Ganhava um, ganhava outro. O Flamengo continuou forte, é o maior vencedor com 7 títulos, Brasília parou nos 3. E hoje, com o comando do Fúvio, que antes de Assis, o Fúvio, que é o gerente lá do Brasília, estão tentando voltar a ter um time muito competitivo. Faz anos que o Brasília não ganha competição. Uma vez foi contra o São José, em 2012, e ganhou no Rio de Janeiro, ontem, por 85-83, quebrou a invencibilidade, o último invicto, o Flamengo. Falando nisso, São José joga amanhã, viu? 18 horas, no Lineu de Moura, recebendo a equipe do Pato Branco. Na sequência do NBB, São José vem de 2 boas vitórias conquistadas no Nordeste do Brasil.
Muito bom, Antônio Carmo. Para a gente ir embora, rapidamente eu queria te ouvir. O caçulinha do Brasileirão, com 4 rodadas de antecedência antes de terminar o campeonato, se garante no principal torneio da temporada de 2026 para os clubes do Brasil, a Taça Libertadores de América. Mesmo que perca os 4 jogos agora, o que a gente sabe que não vai acontecer, o Mirassol já tem a última vaga da pré-Libertadores, ou seja, ele já está na Libertadores de 2026 e eu acho que vai para o grupo, Antônio Carmo. Eu acho que vai direto o Mirassol pela bola que está jogando, não deve descambar não. Trabalho do Guanais como técnico e de uma SAF muito séria que soube aproveitar o dinheiro que entrou com a venda de um jogador fez o Mirassol. E, na verdade, o Mirassol não é SAF, né? Ainda é um clube social, mas o presidente, que é o prefeito da cidade há muitos anos, eles trabalham muito certo. Tem o Juninho Duarte lá, que é o gerente de futebol, e fazem um trabalho muito correto, muito sério, com o objetivo traçado. E o Mirassol lembra a Chapecoense, alguns anos atrás. Quem é a Chapecoense, de repente, chegou aí e fez toda aquela história, né? Infelizmente, terminado com aquele trágico acidente. E o Mirassol está nesse caminho. Não sei, não acredito que vai ficar longo tempo, assim, Nicolini, tomando conta, tirando vaga de grandes times do futebol do Brasil. Mas tem a certeza que não tem cobrança, uma cidade de 50, 60 mil habitantes, precisa construir um aeroporto lá agora, de preferência, o pessoal usa o aeroporto de Rio Preto, né, que fica a 50 quilômetros lá de Mirassol, e para poder facilitar a vida de todo mundo, dinheiro não está faltando, até avião da Leira eles alugaram, o Mirassol está muito bem, está fazendo um trabalho realmente sensacional, serve de exemplo para todo mundo. Aproveitou o dinheiro da venda do Luiz Araújo para São Paulo, que foi vendido para a França, e construiu um CT maravilhoso, e hoje tem um estádio espetacular, José Maria de Campos Maia, que é da prefeitura, mas que é feito tudo em conjunto com o Mirassol. É um trabalho realmente para ser ressaltado. E de parabéns. Quando começou o campeonato, se não cair, tá bom demais, né? Se a gente arrumar uma vaguinha na Sul-Americana, solta rojão. O quê? Arrumamos vaga na Libertadores? Pode desfilar em carro de corpo de bombeiros pela cidade. É isso, Antônio Carmo. Olha, um excelente final de semana para você. Vamos nessa. Para muita gente é feriado prolongado, mas a gente está na batida. Hoje eu volto à tarde em horário normal. Brasil, gente, vale às 5:30 da tarde na tela da Band. Vamos de dia cheio e segunda a gente volta no bate-papo, tá bom? Um registro para terminar aqui, Nicolino, domingo, tem um encontro das Águias, feito pelo Celso Bré, jogador de São José, reúne pelo 5º ano vários ex-jogadores do São José, até o Zé Carlinhos, que jogou no Formigão e na Águia, tantos outros jogadores que já participaram, o Zé Carlinhos foi o motorzinho do São José, um craque da camisa 10, e eles vão se encontrar no CT Ninho da Águia do São José pela manhã. Aí tem o jogo lá entre todo mundo, uma brincadeira, depois tem um almoço dos craques. Que hora que é a parte boa? Ah, entendi. A partir das 12h13 lá no Clube da Sabesp. Aí mas no começo vai ser realmente aquela confraternização muito bacana. Parabéns ao Celso Bré, rapaziada, que vem aí para mais um encontro de jogadores do São José. Que bacana, importante demais, tem que valorizar quem defendeu por muito tempo camisas gloriosas e pesadas como a da Águia. Parabéns para o Celso e para a turma toda. Um abraço para o Celso Gomes também, que não jogou bola, mas é craque no jornalismo, Antônio Carmo. Vamos embora, até segunda, se Deus quiser. Lembrou bem, Celso não tem jeito de jogador de futebol, não tinha como. Se fosse ser jogador de futebol, não ia sustentar a família, não tinha jeito. Não. Mas é um cara 10, nota 10. Gente boa demais. Abraço, Cláudio Nicolini, para você e para os amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente final de semana, juízo, se cuidem e até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo.